O papel da China nos acontecimentos do fim. A China é um grande país em território, agora em população, na economia, em armas, em tecnologia e quer se desenvolver em todas as demais áreas, onde por alguma razão ainda não atingiu o topo. A China quer ser um país predominante no tempo do fim. Nós vamos procurar entender, de acordo com a Bíblia, o papel da China. Nós cremos que estamos no tempo do fim. Vem aí o arrebatamento da igreja, vai começar a grande tribulação, vai se revelar o anticristo nesse período, vai durar cerca de 7 anos, Jesus vai voltar para a batalha do Armagedon e vai destruir tudo aqui na terra e começar o milênio com os que sobrarem. Esse é o quadro em que nós cremos, que cada vez está mais claro diante de nossos olhos. Qual o papel da China? A China vai crescer, assumir a liderança no Oriente e vai formar um grande bloco militar que vem para a Batalha do Armagedon em Jerusalém, ali na Judéia, em Israel, para tentar tomar Israel. O acontecimento se dará na planície chamada Esdraelon ou Armagedon, por isso é chamada a Batalha do Armagedon. A China vem com o Oriente contra o anticristo que vai estar dominando o Ocidente e vai estar dominando Israel também. Bem, o anticristo, afinal, vai dominar o mundo todo? Não. O diabo vai dominar o mundo todo na grande tribulação, mas não o anticristo. Então, se o anticristo é de Satanás e o chefe da China também é de Satanás, por que o diabo não tira um deles e faz um só? Existem vaidades pessoais que o diabo não consegue anular. Você pensa que numa facção criminosa onde todos são bandidos, que eles se entendem para o mal? Não. Existe muita vaidade pessoal e o ambiente é muito confuso. Eles se matam uns aos outros continuamente. Quando você pensa em políticas esquerdas, tipicamente o partido do PT, que eles são hegemônicos, têm um pensamento único, conjunto, nada disso, é uma brigalhada danada lá dentro. E nós podemos exemplificar com essas duas imagens o que acontece no reino de Satanás. O ser humano vai continuar a ter livre-arbítrio. Embora Satanás vá influenciar o mundo todo, mas as pessoas não estarão com o pensamento totalmente alinhado e pensando a mesma coisa. O diabo não vai conseguir isso. Então, vai ter que trabalhar assim. Um bloco oriental, a China e os outros países do Oriente, Satanás vai trabalhar unidade entre eles, e cá no Ocidente o diabo vai trabalhar com o anticristo, fazendo conciliação com todos os demais países do Ocidente. Tudo debaixo de Satanás, mas o diabo não vai conseguir unir os valores ocidentais aos valores orientais. São muito diferentes. A cultura, ideia de família, questões várias com relação a costumes, comida, valores, trabalho. É muita diferença entre um oriental e um ocidental. Não vai dar em pouco tempo para o diabo unir essa gente toda debaixo de uma bandeira só. Não é muito fácil o diabo conseguir isso. Então, ele vai manter um bloco no Oriente com valores orientais debaixo da China e um bloco do Ocidente, Estados Unidos e Europa, levando de quebra todo o restante da América e da África. Esse bloco ocidental, que vai ser dominado pelo anticristo, vai desenvolver valores próprios. Por exemplo, o homossexualismo vai ser muito importante no reinado de cá.
O diabo sabe que ele não consegue impor o homossexualismo lá no Oriente. Então, ele vai trabalhar com outros valores, mas não isto. Agora, no Ocidente, ele vai impor esse protagonismo do homossexualismo. Então, eu estou citando um exemplo. Há valores que são totalmente diferentes. O cidadão ocidental é agitado e precipitado. O oriental é calmo, pensador, cauteloso. Não dá para impor valores comuns. Então o diabo vai tratar com um bloco para lá e o para cá. Agora, e a Rússia? Como é que fica nisso? Os países muçulmanos? Eles vão sair da história. Vão ser reduzidos a uma escravidão depois da batalha do Gog e Magog, uma guerra nuclear que vai destruir Rússia e países muçulmanos. Eles vão sair do plano do projeto final. Então nós temos que entender isto. Agora, a China vai querer tomar o Brasil? Não, a China não vai querer tomar o Brasil. A China precisa do Brasil como aliado para vender seus produtos aqui no Brasil, para garantir a compra de produtos brasileiros, principalmente alimentos, que eles precisam muito. A China precisa ajudar o Brasil para manter o Brasil como um país amigo da China e, por isso, eles têm interesse no Brasil. Da mesma maneira, a China tem interesse em outros países que se abrem. Nos Estados Unidos, a China está também influenciando, comprando emissoras de televisão, de comunicação, imprensa, está comprando outras indústrias nos Estados Unidos para ter uma certa abertura. A China é o maior comprador de títulos dos Estados Unidos, tem uma verdadeira fortuna investida sustentando os Estados Unidos. A China tem interesse em manter esses canais abertos. Então, o presidente da China, Xi Jinping, que é um homem muito disciplinado, muito dominado por pensamentos de Satanás, é um homem totalmente alinhado com o projeto de Satanás, que é um projeto de controle e domínio do mundo todo. Então, ele esteve esses dias no Fórum Econômico Mundial, que está se realizando de forma online, e essa forma virtual permite que grandes líderes do mundo participem, falem, ouçam durante toda esta semana uma reunião que seria realizada anualmente na Suíça, mas que agora só poucos estão na Suíça. A maior parte está espalhada pelo mundo, mas com o pensamento voltado e a atenção voltada para esse encontro. Então, o presidente da China já fez o discurso dele e ele fez algumas declarações interessantes. O mundo não voltará mais a ser o que foi no passado. O diabo tem todo o interesse em acabar com a tradição, qualquer tradição cultural, religiosa do mundo, qualquer valor conservador. O mundo precisa ser mudado para que Satanás controle mais depressa. O Xi Jinping disse: o problema do mundo pode ser resolvido, mas não por países isoladamente. Ou seja, nada de ideia de Trump, de Estados Unidos mais forte. Os Estados Unidos têm que se submeter também ao conjunto dos países. Bem, a China está agora falando nisso, em união dos países do mundo, porque ela está comprando a consciência dos países, digamos assim, comprando a mídia, comprando produtos de muitos países. A China hoje controla muitos países da África, da América e da Ásia também, de forma que em qualquer votação de ONU, a China hoje já tem maioria. Não é o caso dos Estados Unidos, que se isolaram. Esse papel era dos Estados Unidos no passado, que influenciavam a maior parte dos países do mundo. Hoje é a China que faz este papel.
E ele, bem sintonizado com os grandes dos Estados Unidos, que em geral são judeus, esses bilionários que estão no controle disso tudo, ele disse: essa pandemia está muito longe do fim. Essa pandemia vai durar muito, está muito longe do fim. E a recuperação econômica global dessa crise será turbulenta. E outras emergências de saúde pública podem muito bem ocorrer no futuro. Ou seja, todo investimento que foi feito nos laboratórios de microbiologia para criar vírus ou mutar vírus, desenvolver novos vírus, ele quis dizer o seguinte: vão aparecer outros vírus que vão atacar o mundo todo. Bom, a China tem se fortalecido, mesmo com a pandemia. Ela cresceu muito em relação aos outros países do mundo. A China tem todo o interesse em trazer o mundo junto agora. É o que o diabo quer. O que o presidente da China fala é o que o diabo quer. E ele tem uma hegemonia tremenda sobre toda a China. Ele manda, é um ditador na China. E ele criticou as posições isolacionistas, como do presidente Trump dos Estados Unidos. Ele disse: nós não podemos dividir o mundo. Agora o mundo está junto, nós somos farinha do mesmo saco, temos que tomar decisões unidos e não podemos dividir o mundo. Claro, ele tem maioria entre os países do mundo hoje e disse: olha, não há mais espaço para discursos contra a globalização. Ou seja, não tem ideia de cristão e de conservador, nada disso. Hoje a globalização tem que ser imposta e vai ser dominante, obrigatória para o mundo todo. Você está entendendo? A linguagem de um governo central, um governo mundial, isto é pregado também pela China. Claro que não é praticado. Eles querem liberdade para fazer o que eles quiserem dentro da China, mas eles querem obrigar os outros países a aderirem a esse protocolo. É assim mais ou menos que a China funciona. Eles querem que os outros países reconheçam, mas eles querem ter a liberdade de fazer o que eles quiserem, como de fato estão fazendo. A China é o principal país poluidor do mundo. E eles dizem que um dia vão acabar com isso, estão trabalhando nessa direção, mas não se comprometem a nada, mas querem que o resto do mundo se comprometa. Então, o Klaus Schwab, que é o austríaco, alemão, que lidera, que criou e preside esse Fórum Econômico Mundial, disse: olha, estamos de acordo, essa mensagem chinesa, com a nossa ideia. Um mundo só e um futuro só em comum. Vamos nos unir, tomar decisões unidas para que tenhamos um mundo só, um só governo no mundo. E esse mundo precisa ser o mais aberto e inclusivo o possível. Dessa forma vai haver estabilidade. O presidente chinês falou de multilateralismo, ou seja, todas as medidas têm que ser tomadas considerando países, e falou em criação de leis internacionais, ou seja, uma ditadura mundial. Só que para ele, na China, vai funcionar de uma maneira, no Ocidente, de outra. Entenda isto. Centro Educacional Sheikina. Educação de qualidade ao alcance da sua família. Do maternal ao